Bom dia a todos, segunda-feira, 24 de março, última semana do mês. E como fazemos todas as segundas-feiras, aqui estamos nós pela manhã para falar um pouco sobre os indicadores econômicos que estão agendados a serem divulgados esta semana no Brasil e no mundo e terminamos com algumas notícias interessantes. Vamos lá então, pessoal. Bom, já saiu nesta manhã o Boletim Focus, né? E ele trouxe pequenas alterações. O IPCA, a inflação de 2025, teve uma leve queda comparado com a semana passada. Anteriormente, 5,66% esperados neste ano, agora 5,65%, praticamente a mesma coisa, não é? Para 2026, houve um aumento, também pequeno, passando agora de 4,48% para 4,5% a inflação esperada em 2026. Nada mudou para 2027, continuamos com um horizonte de 4% de inflação neste momento. O PIB, leve queda também em 2025, praticamente a mesma coisa, mas uma queda marginal de 1,99% de aumento do produto interno bruto em 2025 para agora 1,98%. Em 2026 permanece inalterado em 1,6% e em 2027 também leve queda do PIB, 2% na semana passada, agora 1,99%. O câmbio, leve queda para 2025. A expectativa era fecharmos o câmbio com R$ 5,98 na semana passada e agora no final desse ano espera-se R$ 5,95. Nada mudou em todos os demais horizontes. Câmbio esperado para o final de 2026 em R$ 6,00 e para 2027 R$ 5,90. Selic, absolutamente nenhuma alteração. Permanecemos com uma expectativa de Selic no final deste ano para 15%, 12,5% para 2026 e 10,5% para 2027. Vamos dar uma olhada nos demais indicadores desta semana. Nesta segunda-feira, dia 24, dois indicadores muito importantes já saíram pela manhã, tá? Estou falando do Purchasing Manager Index, ou o índice do gerente de compras da Europa, né, da zona do euro, que veio no PMI industrial, né? Veio em 48,7, acima das projeções de 48,3 e também melhor do que o PMI do mês passado, que foi 47,6. Lembrando que, apesar da melhora, tudo que está abaixo de 50 indica ainda uma tendência de retração na economia, tá? Uma baixa perspectiva de crescimento. E tudo que vem acima de 50 vem com uma expectativa de crescimento ou positiva, tá? Então o PMI industrial vem em 48,7, melhor que o esperado, mas ainda abaixo de 50, e o PMI de serviços veio pior que o esperado era 51,2, veio em 50,4, tá? Ainda positivo, mas um pouco pior do que o do mês passado, que era de 50,6. Portanto, isso significa que a expectativa no mercado europeu, no bloco europeu, para a indústria é levemente melhor do que era no mês passado, porém ainda abaixo de 50. Tá? A Europa sofre bastante, né, na parte industrial, principalmente em função da forte competição chinesa e também dos altos custos de energia que encarecem toda a atividade industrial. E em serviços ainda é positivo, mas com uma leve retração. Então, Europa inspira cuidados, pessoal. Para a terça-feira, amanhã, dia 25, nós teremos a divulgação da confiança do consumidor pela FGC, pela Fundação Getúlio Vargas, pela FGV, sabendo-se que, o mês passado, esse resultado vem em 83,6. Também teremos amanhã a divulgação da ata do Copom. Nos Estados Unidos teremos a divulgação de indicadores de licenças de construção e vendas de casas novas e também, por lá dos Estados Unidos, a divulgação do estoque de petróleo bruto semanal. Na quarta-feira, dia 26, teremos a divulgação do investimento estrangeiro direto no Brasil em dólares, sendo que o indicador anterior, no mês passado, vem em 6,5 bilhões de dólares. E da mesma forma, teremos, na quarta-feira, a divulgação das transações correntes em dólares, dados de fevereiro, que em janeiro vieram em menos 8,6 bilhões de dólares. Vejamos se esses indicadores melhoram, né, relacionados ao mês de fevereiro, a serem divulgados nessa quarta-feira. Na quinta-feira, teremos o relatório trimestral de inflação aqui no Brasil, teremos também a divulgação do IPCA 15 mensal, que é o antecessor da indicação do IPCA, divulgado sempre anteriormente ao final do mês. Teremos tanto mensal como de 12 meses, tá? A divulgação desse IPCA 15, todos na quinta-feira. Lembrando que o IPCA mensal do mês passado, em janeiro, vem em 1,23%, IPCA 15 eu quero dizer, né? E o IPCA 15 de 12 meses, tivemos 4,96 no mês passado. Também será divulgado o PIB trimestral do quarto trimestre nos Estados Unidos,
tá? E o indicador de gastos dos consumidores também do último trimestre nos Estados Unidos. E fechamos os indicadores da semana na sexta-feira, dia 28, com a divulgação do IGPM mensal aqui no Brasil, lembrando que o anterior, de janeiro, foi de 1,06%. Teremos a divulgação da taxa de desemprego também no Brasil, lembrando que o mês passado foi de 6,5%. E teremos o índice de evolução de empregos do CAGED. Lembrando, e os dados de fevereiro, tá? Lembrando que no mês passado, em janeiro, tivemos a criação de 137.300 empregos. Com isso, fechamos os principais indicadores da semana e vamos para as notícias, né? Vamos lá. Primeira notícia, todas da Reuters, pessoal, e todas desta manhã. Primeira notícia, dólar sobe na contramão do exterior com tarifas de Trump em foco. Então vejamos, o dólar à vista inicia o dia, ou inicia a semana, né, em leve alta em relação ao real, na contramão das quedas da moeda americana frente a outros pares emergentes. À medida que os investidores aguardam novas notícias sobre os planos tarifários dos Estados Unidos, que, segundo o presidente Trump, é de responder às taxas e outras barreiras comerciais impostas por parceiros à importação de produtos americanos. Analistas comentam a notícia de que as tarifas podem ser mais direcionadas e que isso está deixando a moeda brasileira fora do otimismo em relação ao dólar, uma vez que o Brasil se destaca por ter um dos maiores regimes tarifários e que nações com desequilíbrios comerciais em relação aos Estados Unidos já estavam no radar como alvos prioritários das tarifas, especialmente os países do G20. Então, vamos dizer assim, gato subiu em cima do telhado, né? Provavelmente ou possivelmente teremos tarifas bastante significativas, né, nos Estados Unidos para contrapor as altas tarifas de importação brasileiras dos produtos americanos. Outra notícia também da Reuters. A Alckmin defende a retirada de preços de alimentos e energia do cálculo de inflação. O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, defendeu nesta segunda-feira a retirada dos preços dos alimentos e energia do cálculo da inflação e disse que essas medidas deveriam ser estudadas pelo Banco Central. Entre aspas para o Alckmin, não adianta eu aumentar os juros porque não vai fazer chover, eu só vou prejudicar a economia. E no caso do Brasil, pior ainda, porque aumenta a dívida pública, disse Alckmin em evento promovido pelo jornal Valor Econômico. E de novo, né, abrindo aspas para Alckmin, eu acho que é uma medida inteligente a gente realmente aumentar os juros naquilo que pode ter mais efetividade na redução da inflação. Alckmin também comentou que o patamar da taxa básica de juros, a Selic, agora em 14,25%, atrapalha a economia. Putz, dedução brilhante. Como ninguém pensou nisso, né, pessoal? Ao mesmo tempo que reconheceu que reduzir a inflação é essencial. Palmas para o Alckmin. O vice-presidente também avalia que os preços dos alimentos devem cair esse ano, ajudados por uma melhora na questão climática e que a agricultura deve dar um empurrão no PIB. Horas! Então, nós vamos tirar do cálculo da inflação o preço dos alimentos e da energia? São coisas tão, assim, inexpressivas para nós como consumidores, né, pessoal? E já que ele diz, né, que ao longo do ano o preço dos alimentos deve cair, por que não deixa no cálculo da inflação para mostrar num segundo momento que a inflação vai cair sim, incluindo os preços dos alimentos? Eu acho uma medida bastante hipócrita essa sugerida pelo nosso vice-presidente Geraldo Alckmin, né? E para terminar, né, outra notícia da Reuters, a BYD tem alta de 73% no lucro do quarto trimestre. Nesta segunda-feira, a montadora chinesa informou que o lucro líquido da BYD saltou 73,1% no quarto trimestre para um recorde de 15 bilhões de yuans, o equivalente a 2,1 bilhões de dólares. A receita no mesmo período aumentou 52,7%, atingindo 275 bilhões de yuans, ou 38,5 bilhões de dólares. A BYD finalmente ultrapassou a Volkswagen na liderança das vendas de carros na China, com um recorde de 4,25 milhões de unidades vendidas em 2024. E aqui algumas novidades interessantes. Nas últimas semanas, a BYD também agitou o mercado ao revelar uma nova plataforma de tecnologia de veículos elétricos, e olha só que interessante, equipada com recursos para recarga de baterias super rápida. Segundo eles, você poderá fazer a recarga da sua bateria em 1 hora apenas. Olha só que revolução, hein, gente? E também avisou que novos recursos de direção inteligente vão equipar a maior parte de sua linha sem nenhum custo adicional para o consumidor. Muito interessante isso, não é? Então é isso, pessoal. Essas são as principais notícias desse início de semana, né? Vejamos como a economia vai andar, vejamos se teremos novidades com relação a barreiras tarifárias relativas ao Brasil por parte dos Estados Unidos e vamos acompanhar a semana que só está começando, né? Mais um mês já está
na última semana. Já estamos no fechamento, incrível que pareça, como voou esse mês, né? Fechamento de março quase, né? Segunda-feira será o último dia do mês. Vamos lá, pessoal. Boa semana a todos e um abraço.